Olá! Hoje vou apresentar rapidamente uma nova feature que veio com a última atualização do Angular para a versão 14.2, que é uma feature bem legal para quem busca uma melhora na performance da aplicação. E essa feature nova é o NG Optimized Image, que visa diminuir principalmente a métrica do LCP do Lighthouse, que seria o Largest Contentful Painting, que é uma métrica que mede quanto tempo demora para o maior conteúdo que temos em tela carregar completamente. Essa métrica impacta diretamente a percepção de performance do usuário, uma vez que ele percebe essa demora do carregamento para esse conteúdo, e pode ser impactado ainda mais por layout shifts, ou seja, mudanças no tamanho do elemento na disposição dele na tela, que é algo que o NG Optimized Image também te ajuda a solucionar. E o que é esse NG Optimized Image? O que ele faz? É basicamente uma diretiva que você pode importar nos seus módulos e componentes standalones, que são também uma nova feature recente do Angular, onde ele te ajuda a otimizar as imagens, forçando você a preencher certos requisitos de boas práticas de imagens na hora de escrever esses elementos. E ele faz isso tendo um lazy loading de imagens inteligente, ou seja, um carregamento tardio só quando você precisa dessas imagens, e também priorizando imagens que são apresentadas mais rapidamente e que afetam o seu LCP. E agora com essas informações podemos ver o que é o NG Optimized Image. Eu estou com uma nova aplicação aqui bem simples, criada utilizando o NG New. Nada demais, eu limpei o App Components dele aqui, né, o nosso App Components HTML, e só isso. E como o foco é falar de performance, vamos fazer de duas formas aqui. Quando precisar medir a performance, eu vou utilizar o ngServe com configurações de produção, pois assim vamos servir a aplicação com um bundle dela que iria para a produção, ou seja, os arquivos de build que o cliente final baixaria ao acessar o seu site. Com isso, vamos ter menos impacto nas medidas do Lighthouse para outras métricas que não são o nosso foco aqui. E nós vamos medir utilizando o Lighthouse, observar os insights de performance e a aba de Network para vermos o carregamento das imagens e o tempo que elas são carregadas. Eu vou utilizar 9 imagens para medirmos. Essas imagens são do projeto em que eu trabalho no dia a dia, então iremos fazer uma chamada para um servidor. Não tem nada local aqui, não tem nenhuma imagem local. Até porque uma imagem local teria uma performance diferente do que uma imagem baixada de um servidor, de um bucket ou qualquer outra coisa. E eu já tenho o código base para essas imagens aqui, e eu vou só copiar e colar para a gente economizar um pouquinho de tempo aqui, para não precisar ficar escrevendo tanto código, já que o importante não é isso. Então eu tenho aqui primeiro a nossa base. Pode ver que eu tenho uma section com 9 elementos e imagens. Essas imagens elas estão conectadas aqui para esse S3, que esse S3 aqui então são imagens que eu uso no dia a dia. Se você entrar na aplicação em produção nossa, que é uma aplicação livre, você vai ver essas imagens também, vai poder pegar essas URLs. E eu tenho imagens aqui então PNG. Além disso, eu só tenho um alt das imagens aqui, que é bem simples, não tem nada escrito demais, é até repetido, pois o nosso foco não é acessibilidade. E eu vou rodar essa aplicação em prod só para a gente ver como tá essas métricas aqui da aplicação mais básico possível. Deixa eu só salvar aqui. Vamos rodar. Então eu vou dar um ngServe. Lembrando que na versão, se eu não me engano agora na 13, eu acho que da 13 para frente ou 12 para frente, não tem mais o traço prod, então é traço configuration, recebendo aqui production, que é a forma da gente utilizar o nosso build de produção para o serve. Lembrando que para o ngbuild não precisa mais o traço prod também, porque automaticamente ele já pega a configuração de produção. Então aqui não preciso das métricas, não tem problema nenhum. Ele já até me deu um warning aqui que a gente está usando o build de produção. O build já rodou, dá para ver aqui que o tamanho da aplicação é bem menor, porque eu estou usando o build de prod. Então eu posso aqui acessar o nosso localhost. E temos aqui a nossa aplicação rodando. E eu vou fazer aqui as nossas primeiras medições de performance. Então eu acessei aqui o DevTools, como dá para ver. Primeira coisa que eu quero ver aqui, vamos para o Lighthouse primeiro. Eu vou dar um Ctrl Shift R aqui só para carregar e limpar o cache. Aqui automaticamente agora o Lighthouse já limpa o cache, então não tem mais que escolher se eu quero com cache ou sem cache.
Teve algumas mudanças aqui, então é Navigation mesmo. Eu quero Performance, apesar que eu vou deixar tudo básico aqui, mas o nosso mais importante é Performance. E vamos fazer de Desktop. Agora já temos aqui nossas métricas de performance. Como pode ver, a nossa nota para performance foi 7.1. Para uma aplicação que acabou de ser criada e tem algumas imagens, é uma performance relativamente alta, né? Então, como pode ver, o FCP, Speed, outras coisas aqui, eles estão verdes porque não impactam em nada, mas o nosso LCP está em 4.8 e o nosso Layout Shift está em 0.2 aqui. Então, aqui, como dá para ver, já são números um pouco preocupantes. O Layout Shift nem tanto, mas para o LCP sim. E lembrando que o Lighthouse varia um pouco as medições. Eu fiz uma medição aqui que chegou a ser 7.5. Essa é a primeira que deu abaixo de 5, todas as outras deu mais do que 5. Como dá para ver aqui também pelo mapa, a forma que ele carrega e a demora dele aqui. A gente pode ver pelo network também. Aqui ele está com um disk cache porque eu atualizei, mas se eu der um Ctrl Shift R, pode ver que as minhas imagens então elas carregam todas de uma vez, não tem lazy loading. E as principais, as primeiras aqui, elas demoram meio segundo para carregar. Uma outra coisa legal que a gente pode ver aqui também é o Performance Insights. E eu posso aqui dar um Disable no cache para a gente não ter o cache da aplicação, para ele rodar como se fosse a primeira vez que ele estivesse abrindo a página aqui. Eu posso clicar em Measure Page Load. Ele vai reinicializar a página para mim, então ele vai atualizar, limpando o cache dela. E como dá para ver, olha aqui, eu já tenho algumas métricas. Então, o Page Load da aplicação Content Load aqui, Contentful Paint, então a primeira coisa que apareceu na tela foi em um pouco menos de meio segundo. A gente pode ver aqui que o Layout Shift já foi um pouco alto e que o meu LCP, então meu conteúdo maior, que no caso essa primeira imagem aqui, ela demorou 1 segundo para ser carregada e apresentada para o nosso usuário. Agora podemos fazer as mudanças para utilizarmos o NG Optimized Images. Eu vou parar o meu servidor aqui, porque agora a gente não vai mais trabalhar com ele rodando em modo de prod, porque em modo de prod ele não dá os warnings que a gente precisa ver. Então eu vou rodar só aqui um ng serve comum para rodar a aplicação normal e a gente já pode vir para o código. Primeiro, nós precisamos que no nosso módulo, onde tem esse componente principal, que no caso é App Component, então App Modules, a gente precisa importar a diretiva do ng Optimized Image. Então aqui, App Modules, nos meus imports, eu posso puxar aqui ng Optimized Image. Ele já vai importar do Angular Common aqui. Então essa diretiva precisa estar aqui. Então eu posso salvar o App Module. E a primeira mudança que precisamos fazer para poder começar a utilizar o ng Optimized Image, não é só colocar ele aqui, eu preciso transformar todos os meus sources de imagem nesse componente para o raw source, que é um atributo dele aqui. Então eu posso colocar como raw source dessa forma. E é isso aqui que vai indicar para o Angular que estamos utilizando o ng Optimized Image nessas imagens. Tanto que agora que eu salvei, a gente pode visualizar a aplicação. Como dá para ver pelo console aqui, ele já me deu alguns erros. Então a minha página está quebrada, nenhuma imagem carrega aqui. Pois ele já precisa que você indique certos atributos para que ele funcione. E o primeiro que precisamos indicar aqui é um widget e um height. Então esse daqui é obrigatório, ele dá erro, não te deixa fazer nada sem você indicar o widget e height. E nós precisamos indicar o widget e o height da imagem para que o browser já reserve o espaço para essa imagem. Com isso, diminuindo então o layout shift, já que ele sabe quanto do viewport essa imagem vai tomar. E que depois a gente pode ser alterado com o CSS, mas aí não impacta nada no nosso layout shift. E como isso aqui também colocar o widget e o height de cada imagem é um pouquinho mais chato, eu vou copiar e colar, até porque cada imagem tem um tamanho diferente, então nenhuma das imagens aqui tem o mesmo tamanho. Eu posso copiar aqui um código que eu já tenho, eu vou colar aqui. Como pode ver, não mudou quase nada, ainda são PNGs. A única coisa que mudou é que eu tenho agora o meu widget e o meu height para cada imagem. Eu posso salvar e podemos ver o resultado no navegador. Como dá para ver, a minha imagem já está carregando, elas já carregam aqui. Uma coisa que ele já deu um warning aqui é que eu preciso que as minhas imagens que afetam o LCP, então meu Large Contentful Paint,
tenham a marcação de priority, eles têm um atributo de priority. E no caso, nós temos esse atributo de priority que podemos colocar nas imagens. E apesar de ser necessário apenas para a primeira imagem aqui, já que é a nossa principal que afeta o nosso LCP, eu até vou colocar nas duas primeiras, mas dependendo da tela do usuário, pode ser que as duas imagens apresentem lado a lado. Então, para isso, eu vou colocar o priority nas duas primeiras aqui, pode ser só assim, não precisa atribuir nada. Então, priority, dessa forma. E esse priority vai indicar que nessa imagem tem uma prioridade muito mais alta de carregamento do que as outras. Sendo assim, essas duas devem ser carregadas antes de qualquer uma outra imagem que tenha na minha aplicação. Se a gente salvar aqui agora, deixa eu só colocar aqui, nós podemos salvar. E vamos ver que o warning no browser também mudou. Eu posso dar aqui um Ctrl+Shift+R, só por precaução. E como pode ver, agora ele fala que eu preciso de um pre-connect na URL do S3. E o que é isso? Usar esse pre-connect vai informar ao navegador que pretendemos criar uma conexão com uma certa URL e que, por isso, ele deve iniciar essa conexão o mais rápido possível para economizar um pouco mais de tempo. Então agora, esse link, esse pre-connect, é criado no nosso index.html. Eu posso aqui no meu head, pode ser no final aqui, criar um link que ele vai ter aqui os atributos. Então, hell, para falar aqui qual é o tipo desse link, então é um pre-connect, dessa forma. E qual vai ser a URL que eu quero fazer esse pre-connect? Então, eu passo aqui um href de https, então s3.glbimage.com. Então, esse link aqui, ele deve fazer uma conexão o mais rápido possível para a gente economizar um pouco de tempo. Eu posso salvar aqui, vamos voltar para o browser. E ele não mudou nada, eu vou dar um Ctrl+Shift+R aqui. E com isso, temos tudo pronto na nossa aplicação. Como disse, ele automaticamente vai adicionar o lazy loading para as imagens que pode ter esse carregamento tardio. Não precisa adicionar o atributo de lazy nas imagens, a não ser que você queira garantir, já que quanto mais específico você for para o browser, melhor. Então, se você quiser, pode adicionar lazy loading nas imagens que não estão com, mas no final, o Angular já vai fazer isso para a gente quando a gente está usando o ng Optimized Image. Eu posso agora aqui voltar para o código. Na verdade, eu vou só rodar a minha aplicação de novo em produção. Então, vou limpar aqui. ng-serve configuration de production. Eu vou dar um Ctrl+Shift+R aqui, só para forçar, por via das dúvidas. E eu posso vir aqui, então, agora no Lighthouse. Eu vou limpar ele aqui e vou analisar de novo o page load. Então, ele vai recarregar a página para mim. E como podemos ver, nós já tivemos uma melhora aqui na nota da performance. Então agora nosso layout shift já está zerado, ou seja, indicamos todas as coisas certinhas para o browser, então não tem nenhum layout shift. E meu LCP também baixou, de 4.5 para 3.7. Nossa nota aumentou, então foi aí uma bela de uma melhora. Como a gente sabe, qualquer melhora de performance é uma boa melhora. Então, mesmo que seja uma melhora pequena, pode ver que impacta muito na nossa nota aqui do Google. Eu posso vir aqui em Network e eu posso dar um Ctrl+Shift+R para a gente carregar as imagens do zero de novo. Como dá para ver, ele já carregou muito mais rápido. Então lembra que as nossas imagens, principalmente essas primeiras aqui, estavam carregando em meio segundo. Meio segundo, 400 milissegundos, como dá para ver agora, já diminuiu muito. Então carrega muito mais rápido. E como eu falei, ele criou lazy load para algumas imagens. Se eu começar a descer, dá para ver que aí sim ele carrega as próximas imagens para mim. Então eu já tenho lazy loading por padrão das minhas imagens. E por último, para o meu Performance Insights, só para ver aqui, ele está com o Disable Cache, então eu posso excluir esse daqui, vamos deletar. E vamos fazer aqui a medição de novo da nossa página. E como podemos ver aqui, eu já não tenho mais o Layout Shift. O meu DOM Content Load também carregou mais rápido, estava em quase meio segundo ali, já foi para 0.26. O FCP também já diminuiu. E o nosso LCP, que já estava em um pouco mais de um segundo, já baixou para 0.7. E com isso, nós já temos melhores práticas e melhores resultados na nossa aplicação.
mas podemos ir um pouco mais além se quisermos. O que fizemos aqui foi utilizar algo que o Angular nos proporciona, isso é ótimo, mas ainda temos features que o próprio navegador disponibiliza para a gente, que o próprio Lighthouse pode indicar, como por exemplo, se eu vir aqui no Lighthouse, podemos ver que aqui embaixo, o que ele me fala aqui? Que eu posso mostrar as minhas imagens em formatos mais novos, e que isso teria uma economia muito grande, e que também eu posso fazer um preload da nossa imagem, que é o nosso LCP, e que se economizaria um pouco também. Text compression e o usage de JavaScript é algo que a gente não consegue resolver aqui, mas esses dois primeiros a gente consegue resolver já. E lembrando que performance da aplicação não é só um trabalho e não é só feito pelo seu framework ou pela biblioteca que você usa. Tem também um trabalho de pesquisa seu por fora em coisas que o browser e o próprio HTML ou o próprio CSS podem te ajudar. Isso aqui são coisas que a gente pode fazer por fora, não só dentro do Angular. E primeiro, aqui na nossa aplicação, o que nós vamos fazer rapidamente é mudar o formato das nossas imagens. Então aqui, como pode ver, a gente está usando PNG e eu vou utilizar o AVIF. No trabalho a gente já trabalha com o AVIF, que é um formato novo, relativamente novo, e aceito pelos browsers principais, aí, os maiores browsers. Então eu posso só mudar a extensão das minhas imagens aqui de .png para .avif. E com isso, como eu estou utilizando o Chrome, eu sei que ele aceita o AVIF. Então eu estou usando direto a tag de imagem. Mas o melhor é sempre utilizar um elemento que é o picture, que pode receber dentro dele um source, que ele pode fazer esse trabalho de identificar qual formato que o browser aceita. Com isso eu posso colocar um source de AVIF, um source de WebP e a minha imagem com um source de PNG. E o browser vai se encarregar de saber qual tipo de formato ele aceita, é válido para ele e carregar. No caso, se ele não aceita um AVIF, ele pode carregar um WebP, que também é um formato um pouco mais novo e um pouco melhor. Se ele não aceita nenhum dos dois, aí ele carrega um PNG que é mundialmente, universalmente aceito. Sendo assim, você pode utilizar essa técnica. Eu posso salvar aqui. E depois nós vamos fazer o preload da imagem. Com esse preload, nós podemos indicar ao browser conteúdos críticos que devem ser carregados o mais rápido possível, até mesmo antes de fazer o loading da aplicação. Pode ser scripts, imagens, o que for. No nosso caso, como é uma imagem, vamos adicionar um link no nosso index.html com um preload para a nossa imagem principal, então nossa imagem que mais afeta aqui o LCP. Então eu posso copiar aqui o source dessa primeira imagem, vou aqui no index.html e embaixo aqui eu vou criar um outro link, que nele eu vou ter aqui um rel de preload, indicando que ele vai ser um preload de uma imagem, então uma image, e que o link para ela, então o href dela, é essa minha imagem AVIF aqui, a primeira imagem, que é o nosso maior LCP, o que impacta mais. Eu posso salvar, e agora nós podemos fazer os testes, e como eu já estou com a aplicação rodando em produção, basta só eu fazer as medições novamente. Então voltando aqui para o browser, eu vou dar um Ctrl+Shift+R, só para garantir, como sempre. Eu posso limpar aqui e vamos fazer a medição então do nosso page load. E olha só, a nossa performance subiu de 80 para 99. O nosso largest contentful paint então desceu de 3.7 para menos de um segundo, 0.9. Olha o ganho que a gente teve aqui. E pode ver que ele já até removeu as oportunidades. Mas olha só o ganho que a gente teve aqui só de adicionar imagens AVIF, que são muito mais leves, e esse preload. Voltando para o network, como dá para ver aqui, já mudou. Então aquela minha imagem PNG, que era essa primeira imagem aqui, ela tinha 2.5 MB e agora é só 370, para você ver como a compressão de AVIF é muito melhor. Se eu der um Ctrl+Shift+R só para a gente ver de novo aqui, pode ver que ele carregou em 0.2 segundo. Então olha a diferença. E como está com lazy load, então todo o restante também carrega muito mais rápido aqui e sem impactar o usuário. E por último, a gente pode ver então o nosso Performance Insights. Estava 0.72, 0.31. Vamos rodar novamente.
Já podemos ver aqui que o FCP, então o primeiro conteúdo carregou em 0.1, então o usuário em 0.1 segundo já viu alguma coisa na tela, e nosso LCP, que era 0.7, foi para 0.3 praticamente, que é um ganho gigantesco de performance. E pronto, agora você sabe como utilizar o NG Optimized Image para melhorar o carregamento de imagens e a performance da sua aplicação. Vale lembrar que ele está disponível para o Angular 14.2, mas em teoria o que foi feito aqui pode ser aplicado por fora, o Angular só te ajuda. Muito obrigado e até a próxima!